Livro dos Salmos, de número 73. Para a glória do Senhor Jesus, nós vamos estar lendo alguns versículos. Não vamos ler todos, mas alguns. E a partir daí nós vamos estar compartilhando, aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Salmo de número 73. Para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos aí dando sequência a mais uma terça-feira de estudo bíblico, culto de doutrina, de ensino, né? E nós estamos aí com a série de sermões combatendo a depressão e as suas causas. Na terça-feira passada, nós falamos sobre a insegurança, né? A insegurança, né? Um fator que desencadeia a depressão. E aprendemos ali sobre o profeta Elias. Em um momento de insegurança, ele foi dominado por esta enfermidade tão maligna chamada depressão, tá? Salmo de número 73, verso 1 e 2. Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, dos ímpios, né? Quando vi a prosperidade desses ímpios, eles passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Versículo 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentam as suas riquezas. Versículo 16 e 17. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Versos 21 e 22. Quando meu coração estava azedo ou amargurado, e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Asaf falando para com Deus. Verso 25. A quem tenho nos céus além de ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Verso 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém? Pode se assentar glorificando o Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um cenário já há alguns anos. Esse cenário ele vem se tornando caótico, preocupante e muito triste. A depressão tem assolado a humanidade com uma fúria, com uma maldade, tem escravizado homens e mulheres. Na terça-feira passada, eu falei aos irmãos que há tempos atrás, nós crentes, a Igreja de Cristo, e eu também, por muito tempo eu disse que a depressão era coisa de gente fraca, coisa de gente que não tinha compromisso com Deus,
coisa de gente que tinha fraqueza, tanto de conduta como de caráter, pessoas fracas em todos os níveis, pessoas que decidiram se esconder, tratando a depressão como uma doença. Mas hoje Deus trabalha na nossa vida e permite que a gente amadureça, permite que a gente melhore enquanto gente, permite que a gente amadureça enquanto cidadão, permite que a gente amadureça principalmente enquanto servos e servas do Senhor. E hoje nós entendemos que a depressão é um mal terrível e tem dominado corações e levado pessoas a cometer atos terríveis. Ontem ou anteontem tivemos mais um caso aqui na nossa cidade, de uma mulher que cometeu suicídio. Sabe, irmão, quando eu fiquei sabendo acerca dessa mulher, eu me preocupei não, eu comecei a fazer uma autoanálise, a tentar também enxergar, imaginar o que passou na cabeça dessa mulher. E eu cheguei a uma seguinte conclusão: essa decisão que ela tomou ontem não nasceu no coração dela ontem. A depressão foi minando as forças dela, a capacidade de reação dela, foi minando as expectativas, foi minando o desejo de melhorar, de conquistar, de sair, de vencer, e foi enclausurando, foi isolando, porque a depressão, ela tem esse poder maligno de fazer com que a pessoa vá se isolando aos poucos, até o ponto dessa pessoa perder o desejo de viver. Essa pessoa olha para si e não enxerga mais em si um propósito de vida, e comete esse ato tão triste, tão terrível. E a depressão, irmão, ela acontece, é uma realidade, é uma verdade. E o que gera essa depressão, o que causa essa depressão, são algumas portas, são algumas situações, por assim dizer. Falamos na terça-feira passada sobre a insegurança, falamos sobre o profeta Elias, que no auge do seu ministério, no auge espiritual profético, no alto do Monte Carmelo, ele desafia 450 homens, servos de Baal, profeta de Baal. A voz de Deus está reinando no coração de Elias, e Elias, conduzido pela voz de Deus, realiza coisas extraordinárias. Mas um dia, ele ouve dar lugar à voz de Jezabel, a voz do diabo, e tudo aquilo que ele viveu em Deus, viveu com Deus, tudo aquilo que ele experimentou, perdeu a força diante da voz de Jezabel. O profeta de Deus sucumbe
diante da voz do diabo? Insegurança. E eu falei que insegurança não é exclusividade de quem é fraco, fraco na fé, de quem não serve a Deus, não tem Deus, não conhece Deus. Não! A insegurança não é exclusividade de quem é fraco. A insegurança pode acontecer na nossa vida, e se nós formos fazer uma análise da nossa vida, uma retrospectiva, nós vamos entender e nos lembrar que em algum momento da nossa vida nós fomos acometidos por essa insegurança. A insegurança que faz o profeta sair do alto do Carmelo e se intocar numa caverna, e querendo fazer daquela caverna o fim da vida dele. Mas você lembra também que eu falei que a misericórdia do Senhor, ela é extraordinária e infinita. Deus entende a nossa fuga. Deus entende a fuga de Elias e vai na caverna atrás de Elias. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. A vontade dele prevalece sobre o decreto do diabo. Jezabel, vou matar você, Elias. A voz de Deus: sai da caverna, volta pelo caminho do deserto, porque você ainda vai ungir 2 reis e um profeta no teu lugar. Olha que coisa tremenda. E hoje nós vamos falar sobre crises de fé. Essa leitura que nós fizemos nos ensina muito sobre essa particularidade. Crises de fé, uma peregrinação, uma volta, uma caminhada pelo vale das dúvidas e das lutas. Olha que coisa. Irmão, eu me identifiquei tanto com esta palavra hoje, quanto Deus ministrava no meu coração, que quando eu olho para o Salmo 73, o Salmo 73 é o relato histórico da nossa vida. O Salmo 73, ele fala da nossa vida em algum momento da nossa vida. Porque olha como que começa o Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Mas aí no verso 2 ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei. Olha que coisa tremenda. Enquanto hoje eu estava lendo, meditando, buscando recursos, orando a Deus, pedindo ao Senhor, o Senhor ministrou coisas lindas ao meu coração, que eu quero compartilhar com você hoje. Crises de fé. Assim como a insegurança, a crise de fé não é algo exclusivo de quem é fraco na fé. Só tem crise de fé quem é fraco na fé. Só tem crise de fé quem não tem compromisso com Deus. Só tem crise de fé quem não leva as coisas de Deus a sério. Só tem crise de fé quem não é íntimo de Deus. Só tem crise de fé quem não experimentou o Espírito Santo. Só tem crise de fé quem não está envolvido com as coisas de Deus. É aí que a gente se engana. É aí que a gente se engana. A depressão e as suas causas, que nós estamos aqui aprendendo juntos a combater e vencer em nome de Jesus,
porque só existe um meio de vencer, em nome de Jesus. Porque não tem como apontar. Você já deve ter conversado com alguém que já sofreu com depressão. Aí você pergunta para esse alguém: mas aonde dói? Não sei. O que você está sentindo? Eu não sei. O que você quer fazer? Eu não sei. O que você quer comer? Eu não sei. O que você quer que eu faça? Eu não sei. Porque a depressão, ela rouba essa disposição, essa atitude. Então não é algo que é exclusivo de quem é fraco, não. Se não aconteceu, pode acontecer na minha vida e na tua vida. Crise de fé. Asaf vive uma crise na sua fé para com Deus. Mas pastor, quem foi Asaf? Vamos lá ver quem foi Asaf. Asaf deve ter sido alguém muito fraquinho. Asaf foi um homem que até serviu a Deus, mas de qualquer jeito. Asaf foi aquele que ia de vez em quando no templo, de vez em quando levava o seu sacrifício, de vez em quando ele cantava, de vez em quando ele lia a Bíblia, de vez em quando ele orava. Ei, pasmem, Asaf não era assim. Pastor, quem que era Asaf? Asaf era um dos 3 músicos principais do tabernáculo de Davi, junto com Emã e com Etã, descendente dos Gersonitas. Asaf nasceu para ser levita. Asaf nasceu para louvar o Senhor. Asaf nasceu para ser um músico, e ele era músico. A Bíblia fala que o instrumento dele era um instrumento de percussão, um símbolo de bronze, 2 pratos. Asaf era quem marcava o ponto. Asaf era quem marcava a marcha. A responsabilidade dele. A Bíblia fala, 2 Crônicas 29, que Asaf era um profeta. Ele era um levita, mas também era um profeta. Ele era aquele homem que, quando estava o culto acontecendo, ele adorava a Deus com o seu instrumento, ele louvava a Deus com a sua voz, e ainda Deus o usava como profeta para abençoar o povo. Asaf era um homem íntimo de Deus, porque Deus só usa alguém com essa finalidade de profeta quando esse alguém tem intimidade com Ele. Deus não usa qualquer um, irmão, tem que ter intimidade com Ele. Asaf era um salmista. Asaf escreve o Salmo de número 50, e escreve esse Salmo de número 73, no qual nós fizemos a leitura de alguns versículos, mas é atribuído aos filhos de Asaf, a família de Asaf, mais 10 salmos, do Salmo 74 ao Salmo 83, é da família de Asaf. Olha só, irmão, a promessa de Deus, a intimidade de Asaf era tão grande com Deus, que aquilo que Deus tinha na vida dele, Everaldo, se propagou para a sua família. O chamado de Deus na vida de Asaf era tão forte, irmão, que aquilo ultrapassou a barreira geracional e alcançou a sua família, alcançou os filhos de Asaf. A intimidade de Asaf com Deus
O serviço de Asaf para Deus era algo tão lindo, com tanto compromisso, que muitos anos depois, quando o povo está voltando cativo da Babilônia, quando o templo é construído, reconstruído, os músicos são escalados. Sabe qual que é o nome dos músicos? Sabe como que eles se referem aos músicos? Os filhos de Asaf. Aleluia. Asaf, músico, profeta, salmista e também um tangedor. Pastor, o que é um tangedor? No dicionário Aurélio é um músico simples, normal, que toca um instrumento qualquer. Mas um tangedor, espiritualmente falando, é aquele homem ou aquela mulher que tem a responsabilidade de, com o seu talento, atrair a presença de Deus para o meio do povo. Quando Asaf começava a tocar o seu instrumento, quando o louvor começava a acontecer, a presença de Deus vinha, aleluia, a presença de Deus enchia o templo. Oh, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender esta palavra e nos apresentar ao Senhor, buscar do Senhor, que o Senhor nos use de uma forma, irmão, impactante. Não podemos simplesmente chegar aqui e de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, cantar de qualquer jeito, não. Vamos dizer ao Senhor: Senhor, use a nossa vida, faz com que nós venhamos ser tangedores. Quando eu abrir a minha boca para louvar o teu nome, que a tua presença desça carregada com a tua unção, que a tua Shekinah enche o templo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse é Asaf. E no Salmo de número 73, ainda que em forma de cântico, porque salmos são louvores, salmos são músicas, ainda que em forma de louvor, Asaf expressa uma experiência que ele viveu. Ele está louvando e dizendo, ensinando, falando para o povo. Certamente Deus é bom para Israel, é bom também para os puros de coração. Quanto a mim, olha, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco eu não escorreguei, porque eu olhei para o lado e vi o que não era para ver. Olha só que coisa. Ainda que em forma de louvor, ele está contando para o povo essa experiência que ele passa, essa crise de fé que ele vive, que ele vivencia. E coisa boa, irmão, é a gente aprender com quem já passou por situações que nós não passamos. Coisa boa é quando alguém compartilha conosco momentos de queda, momentos de guerra, momentos de indecisões, momentos de medo, porque nós aprendemos, nós melhoramos, nos tornamos sábios, aprendemos a lidar com muitas coisas. Pastor, aí a gente não cai mais, né? Podemos até cair, mas quando você ouve, você cai menos. Aleluia. E Asaf está compartilhando essa experiência, porque nesse salmo ele está ponderando, ele está considerando, olha só que forte,
se vale a pena seguir o plano de Deus. Nesse salmo ele deixa claro: será que vale a pena seguir o plano de Deus? Nós estamos diante de um homem que está numa crise de fé tão terrível, que ele está questionando para si próprio, nas entrelinhas: será que vale a pena seguir o plano de Deus? Ele está com a impressão, é o que nós observamos, de que os ímpios são felizes e prósperos. E diante dessa situação, não parece fazer sentido servir a Deus. Uai, não parece que não está fazendo sentido eu servir a Deus, não. O ímpio não serve o Senhor. Ele fala muita coisa do ímpio, depois você lê na tua casa. O ímpio não tem temor. O ímpio bebe, o ímpio fuma, o ímpio usa droga, ele prostitui, ele adultera, ele faz tanta coisa terrível, ele mata, ele mente, ele engana, ele prejudica. E mesmo assim ele tem tudo. E eu estou aqui, pelejando, batalhando. Acontece na vida dele, que não serve o Senhor, e na minha vida não acontece. É isso que Asaf está vivendo. Você já viveu uma crise de fé assim? Quando fica até difícil de você ouvir a vitória do outro. Eu já vivi. E parece que aquele dia mais terrível é o dia que Deus põe alguém só para falar de bênção perto de você. Eu consegui, eu alcancei, eu ganhei, eu recebi, a porta abriu, a notícia veio, o telefonema veio, foi atrás de mim lá em casa, olha só. E você fala: meu Deus, nem o vento bate mais no portão. O vento da minha casa parece que ele nem bate no portão, já vira direto, passa direto. É uma crise de fé. Asaf está vivendo uma crise de fé. E ele está questionando: será que vale a pena seguir com os planos de Deus na minha vida? Ele está dizendo: será que vale a pena eu continuar cantando? Será que vale a pena eu continuar servindo a Deus? Será que vale a pena eu continuar sendo um obreiro na casa de Deus? Será que vale a pena eu continuar pregando a palavra de Deus? Ei, irmão, quer ver uma dor? É quando Deus usa você para entregar uma bênção para o outro. Quer ver quando Deus usa você para entregar fartura na casa do outro? Aí você abre o armário na tua casa, dispensa na tua casa. Oh, que prova, irmão, que luta. Quer ver outra coisa? É quando alguém te encontra na rua, você naquele estado, vivenciando aquela crise de fé, e esse alguém passa perto de você ou encontra com você e diz assim: ei, irmão, ô irmã, você lembra aquele dia que Deus usou você para falar aquilo, aquilo e aquilo? Lembra? Ou cumpriu, risca. E você fala: Senhor, oh Jesus, que luta, que prova. É crise de fé, irmão. Você que quando eu perguntei fez assim com a cabeça, em confirmação, você já viveu, você sabe do que eu estou falando. Crise de fé é quando os outros parece que não ora igual você ora. Você já viveu isso? Gente, mas esse infeliz não ora igual eu oro, não lê a Bíblia igual eu leio, não vai para a igreja, não tem cara de que faz jejum, não sabe nem fazer jejum. Senhor, eu não estou dando conta. Todo dia ele chega feliz na igreja, todo dia ele tem uma bênção para contar. É nossas crises de fé. Porque quando você não está vivenciando essa crise, você se alegra, não se alegra? Oh glória, irmão, que maravilha! Coisa boa quando você está em paz, está na bênção. É quando alguém chega para você e diz assim: você lembra aquele dia que você cantou aquele hino?
ou que você pregou aquela palavra, ou que Deus te usou para entregar aquela mensagem, ó, foi batata, Deus te honrou. Eita, irmão, você sai até fofo, pisando nas nuvens. Eita, coisa boa. Mas e agora quando a gente está nessa crise? Porque no pensamento de Asaf, pastor Francisco, Deus está sendo injusto. O jeito de Deus agir, a forma com que Deus está fazendo, é uma forma injusta. É muito injusto. E ele começa a ter dificuldade em crer que Deus é bom, que Deus é amoroso. Ele começa o salmo dizendo assim: verdadeiramente Deus é bom. Quanto a mim, ele está falando, Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Para mim Deus não está sendo bom não. Deus olha para a nação de Israel todinha, Deus olha para os puros todinho, e para mim parece que Deus vira as costas. Deus está mantendo Israel de pé, os puros de coração de pé, e eu quase tropecei. Ele está desabafando, irmão. Ele está vivendo uma crise de fé, uma crise existencial. Não sei se um dia, algum dia, você já disse: Senhor, não estou fazendo nada errado. Senhor, eu oro. O Senhor fala para mim orar 3 horas da manhã, eu oro. O Senhor fala para mim jejuar, eu jejuo. O Senhor fala, eu faço. Estou pelejando, Senhor. O Senhor fala para mim desistir, eu não desisto, Senhor. Estou com uma vontade de chutar o pau da barraca, e o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração. Uma vontade de chutar o balde que eu já chutei 50 vezes, fui buscar, e Senhor, fui buscar para chutar de novo. Aí Deus fala, não desiste, aí eu não desisto, Senhor. Mas parece que a água da vida, a bênção, a resposta, o milagre está chegando para todo mundo, Senhor, só não chega para mim. Só não chega para mim. Ele está com dificuldade de entender que Deus é bom, porque para ele parece que Deus não está olhando para ele. E a crise de fé de Asaf ultrapassa a incompreensão do seu sofrimento. Asaf não está preocupado com o sofrimento dele. Sabe qual que é a preocupação, a indignação de Asaf? É que Deus não castiga o ímpio. Ele não está preocupado com o sofrimento dele, a incompreensão do sofrimento dele. A indignação dele é porque Deus não está castigando os ímpios. Os ímpios não é para ser abençoado, é para ser amaldiçoado, para ser castigado. É como se Asaf estivesse dizendo assim: Senhor, o ímpio é para ser castigado, e eu, que sou seu servo, é para ser abençoado. Eu acho que o Senhor deu uma errada na mira. O Senhor mirou em mim e jogou a bênção no ímpio. Aí mirou a maldição no ímpio e jogou em mim. Porque quando nós fazemos determinadas, sabe aquela murmuradinha de leve que a gente dá? Você já deu, eu sei disso. Aquela reclamadinha que a gente dá virada para a terra, mas a direção é o céu. Parece que Deus me esqueceu mesmo, né? Parece que Deus me esqueceu mesmo. A crise de fé ultrapassa a incompreensão dele quanto ao sofrimento que ele está vivendo. Ele está indignado com o castigo. Tem que castigar o ímpio.
faz tudo errado e é abençoado. Tem alguma coisa errada. Falei quem era Asaf. Olha quem era Asaf. Olha como Asaf era íntimo de Deus. Asaf tinha a chave do templo, era responsável pela adoração do templo, era um músico do templo, profeta do Senhor, tangedor. Quando ele começava, a presença de Deus enchia o ambiente. Mas agora ele está vivendo essa crise de fé. E o castigo que ele quer para os ímpios é porque ele está movido pela inveja. E a inveja que ele está sentindo, irmão Ailton, é algo tão terrível, porque vai além do sentido primário da inveja. Qual que é o sentido primário da inveja? Eu quero aquilo que você tem. É quando eu desejo aquilo que você tem. Esse é o sentido primário da inveja. Qual que é o maligno, o sentido maligno da inveja? É quando eu não quero que você tenha aquilo que eu não tenho. Nossa, Deus te deu uma casa, você comprou uma casa. Como eu não tenho casa, eu não gosto. Eu fico triste, chateado, nervoso. Você tem um carro, eu não tenho um carro. Ao invés de eu ficar feliz com a sua vitória, eu fico triste, nervoso, maldiçoando, reclamando, blasfemando. E a crise de fé que Asaf está vivendo produz pelo menos 2 sentimentos que corroboram, que fortalecem essa crise. Presta atenção. Primeiro, os ímpios prosperam e os justos se perguntam: de que vale o esforço para ser bom? O ímpio está prosperando, Everaldo. Então do que está adiantando eu ser bom? Porque ele prospera e eu não. Segundo, a riqueza dos ímpios parece tão convidativa a ponto de os fiéis desejarem trocar de lugar com eles. Olha só. A crise de fé produz em Asaf esses 2 pensamentos terríveis. E quando eu li essa palavra várias vezes, uma coisa ficou clara: Asaf não está conseguindo adorar a Deus com tantas interrogações, com tantas dúvidas. Ele não está conseguindo adorar a Deus, irmão. Se você ler do versículo 1 ao versículo 16, você não consegue enxergar em Asaf um adorador. Ele está com dificuldade de adorar a Deus, irmão. Ele está com dificuldade, ele não consegue, por causa de tantas interrogações, tantos questionamentos, tantas dúvidas. Eu não consigo adorar a Deus. Você já viveu isso, irmão? Ou você está vivendo isso? É tanta interrogação, tanto questionamento, é tanta dúvida, é tanta luta, que eu até dobro o joelho para adorar, mas começo a duvidar, reclamar. Esse é Asaf, e isso é o que ele está vivendo. Mas sabe o que eu acho lindo nesse estudo, nessa palavra de hoje? Assim como foi na terça passada, assim como é a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, é que sempre tem uma vírgula, sempre tem uma oportunidade, sempre tem uma segunda chance, uma segunda oportunidade.
Quando você lê o Salmo 73, você vai encontrar, irmã Priscila, Asaf reclamando do verso de número 1 até o verso de número 28. Mas, irmão Ailton, o senhor não vai encontrar em nenhum versículo Deus reclamando de Asaf. Você não vai ver em nenhum versículo Deus reprovando Asaf. Você não vai ver. Você não vai ver em nenhum versículo, pastor Dil, Deus abandonando Asaf. Não vai ver. Você não vai ver Deus falando nada contra Asaf. Aleluia. Oh, Ramandaraya Súria, Ripla Fastergia, Tupe que faz, Charamandia que Negromi Andaragácia. Aleluia. Nós, homens e mulheres naturais, nós temos as nossas reclamações, argumentações. Mas você sabe o que eu acho lindo, irmão? É que Deus nos conhece tanto, é que Deus nos entende tanto, Ele conhece o nosso limite, conhece a nossa força. E aquela palavra do profeta: os ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos escondidas para que não possa estender e socorrer. Aleluia, aleluia. Asaf é um homem de Deus, um escolhido de Deus, e agora está sofrendo uma crise de fé, uma crise na sua fé para com Deus. Ele está em dúvida, ele está com medo, ele está cheio de questionamentos, ele está cheio de argumentos. Aleluia, aleluia. Mas aí dentro de tudo isso, esse momento de crise de Asaf traz para nós algumas lições, alguns ensinamentos. Primeiro ensinamento: crises de fé não são exclusividade de quem é fraco, de quem não tem Deus. Crise de fé pode acontecer na minha vida e na tua vida. Quem sabe na tua vida, ou já aconteceu, ou está acontecendo hoje, ou fique tranquilo, em algum momento vai acontecer, é natural nosso. Aleluia. Uma crise de fé. Mas pastor, eu estou envolvido, eu estou trabalhando, eu estou fazendo. Asaf também estava. Aleluia. Segundo, quando eu vi a prosperidade dos ímpios, os olhos de Asaf o traem. Preste atenção nisso, que isso é profético. Preste atenção nisso, que isso é profundo. Asaf é traído pelos seus olhos. Quando eu vi a prosperidade dos ímpios, quando eu vi, os olhos traíram Asaf. Mas aí no verso 2 diz assim: os meus pés quase tropeçaram. Meus olhos me traíram, mas os meus pés não. Olha que coisa linda, irmão. Quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Mas essa palavra é uma palavra de quem está de pé ainda. Essa palavra é uma palavra de quem está caminhando. Eu olhei a prosperidade dos ímpios. Aleluia. Meus pés quase tropeçaram, porque ninguém tropeça parado, tropeça andando. Pastor, como que o senhor pode afirmar que Asaf estava caminhando? Versículo 2: quanto a mim, meus pés quase tropeçaram e por pouco não escorreguei. Verso 3: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Ele está caminhando. Como que o senhor sabe que ele está caminhando? Verso 17: até que eu, fala mais alto, até que eu
até que eu entrei no santuário. Aleluia, aleluia. Pastor, como que eu vou vencer essa crise de fé? Caminhando na direção do templo, caminhando, buscando a presença do Senhor, caminhando, buscando o alimento que vem do céu, buscando a direção pela palavra, buscando o fortalecimento pela palavra, buscando a ajuda pela palavra. Aleluia. Meus olhos me traíram, mas os meus pés não. Quase tropecei, por pouco não escorreguei, mas eu estou de pé. Essa palavra é a palavra de alguém que está vendo a situação, está sendo bombardeado pelas situações, está sendo bombardeado pelas coisas, mas está caminhando, irmão, na direção do templo. Ele não parou por causa das coisas. Ele olhou o ímpio, mas não parou por causa do ímpio. Os olhos dele o traíram, mas a mente e o coração não. Ei, meus olhos não sabem quem eu sou, mas o meu coração sabe. Eu sou levita, eu sou músico, eu sou instrumento. Eu fui chamado para servir o meu Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Terceira lição que nós aprendemos na crise com Asaf, que para todas as nossas dúvidas, as respostas que nós buscamos e precisamos estão no lugar da adoração. Versículo 17, olha que coisa linda. Até que entrei no santuário do Senhor. Irmão, esse ambiente é um ambiente espiritual. Esse ambiente é um ambiente onde Deus preparou para nós estarmos aqui. Pastor, era para estar todo mundo, pode ser. Era para ter 100, era para ter 1000, ei irmão, era para eu e era para você estar aqui. O Senhor me lembrando e te lembrando que para todas as nossas dúvidas, a resposta que nós buscamos está no lugar da adoração. Qual que é o lugar da adoração, pastor? Na presença do Senhor. Ei irmão, saia de todos os lugares, só não saia da presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode até olhar, Asaf olhou, mas o coração dele, vê que continua sensível. Ele não fechou o coração. Não feche o seu coração para as coisas do Senhor. Quarta lição que eu aprendo na crise, pastor, é que no templo, na presença de Deus, Asaf encontrou alívio e recobrou o seu equilíbrio espiritual, porque Deus, Ele é a sua força. Na presença de Deus ele encontrou alívio e recobrou o equilíbrio. O equilíbrio que ele precisava para se manter de pé, o equilíbrio que ele precisava para manter-se focado. Aleluia. Ele encontrou na presença do Senhor. Irmão, não saia da presença do Senhor. A insegurança, como que eu venço, pastor? Na presença do Senhor. E a crise de fé, pastor? Na presença do Senhor. Na presença do Senhor existe a abundância de milagres. Não tem ninguém na história que se encontrou verdadeiramente com Cristo em pessoa, ou com Cristo através da sua palavra, que não teve a sua vida curada, transformada, mudada, alimentada, fortalecida e direcionada. Aleluia. Quinto, a prosperidade não é um propósito supremo da criação, irmão.
Não é. Claro que Deus quer que nós sejamos salvos, que nós sejamos prósperos, melhor dizendo. Só que essa prosperidade não pode custar a nossa alma. Você consegue entender isso? A prosperidade não é o propósito supremo da criação, irmão Everaldo. Nós não fomos criados para ser prósperos. Nós fomos criados para ser santos, para ser servos e para ser salvos. Claro, Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus abençoa a nossa vida. Deus nos dá prosperidade, desde que essa prosperidade não custe o valor da nossa alma. Eu quero fazer uma leitura. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículos de número 15. Aleluia. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 15. Eu quero fazer essa leitura para nós comentarmos algo sobre esse tópico. Aleluia. 15. Não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Outro versículo, Marcos capítulo 8, versículo 8, capítulo 8, versículo de número 36. Lembra do que eu comentei? A prosperidade não é propósito supremo da criação. Deus nos quer ver próspero. Ele tem prosperidade para a nossa vida, desde que essa prosperidade não custe a perda da nossa alma. Marcos 8, 36. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Aleluia. Sexta lição: Asaf encontra paz na comunhão com Deus. Para vencer uma crise de fé, nós precisamos buscar em Deus paz. Até que entrei. Irmão Everaldo, eu estava pensando, até que eu entrei. A Bíblia não fala o que ele viu, também não fala o que ele ouviu. Só que o que ele viu, Pedro, ou ouviu, trouxe um impacto que transformou a vida dele. O Asaf que entra no templo, irmão Everaldo, é um Asaf que está vivendo crise de fé. O impacto foi tão grande, Gabi, na vida desse homem, que olha o que ele fala. Aleluia. Oh, glória a Deus. Lá dentro do templo, na adoração. Aleluia, irmão, estou sentindo a presença de Deus aqui. Capítulo 8, verso 25, olha o que ele diz. Ele está entrando em crise dentro do templo. Ele vê ou ouve alguma coisa que impacta a vida dele. Aí no versículo 25 é outra Asaf, né, irmão? A quem tenho eu no céu além de ti? Aleluia. E na terra, olha, o impacto foi tão grande. A crise de fé veio na vida de Asaf, porque ele estava olhando as coisas da terra. Agora é o que ele fala: e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Aleluia. Oh, aleluia. Raia seremando e a caia. Aleluia. Aleluia. Lição de número 7 a 6.
Asaf encontra paz na comunhão com Deus. Versículo 17: até que entrei. Aleluia. Aí o comentário: não sabemos o que ele viu, nem o que ele ouviu quando entrou, mas Deus fez algo que restaurou, que reconstruiu, que impactou a fé desse homem. Aleluia. Verso 25. Asaf está dizendo assim, irmãos, parece que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus não está olhando para mim, não está vendo meu sofrimento, Ele não está vendo minha lágrima, minha dor, meus medos. Aí ele entra na presença do Senhor. Aleluia. O que ele vê, o que ele ouve, o que ele sente, muda a perspectiva dele. E agora esse Asaf está dizendo assim: a quem tem nos céus além de ti? Aleluia. E na terra nada mais desejo além de estar junto do Senhor. Asaf está dizendo: Senhor, a tua presença é o principal na minha vida, a sua presença é o que eu preciso. Versículo 7, lição 7. A riqueza não tem valor diante da morte. O que parecia importante não é, e o que parecia desprezível é fundamental. Quando ele olha para o ímpio, ele chega à seguinte conclusão: então eu compreendi o destino dos ímpios. E ele compreendeu o destino dele. Para nós entendermos o que ele está dizendo, abre a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 22 e 23, é aquela passagem conhecida do rico e do Lázaro. Começa assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Aleluia. Para o rico, o que era importante aqui para o rico, ele desprezou. Aí aqui versículo 22: chegou um dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe e com Lázaro ao seu lado. Aleluia. Você consegue entender o que Asaf viveu, irmão? Você consegue entender o que Asaf viu diante de Deus? O que Deus falou para Asaf? Ei, Asaf, presta atenção, meu filho, no fim desses ímpios. Agora olha o teu fim. Para encerrarmos, 8ª lição. A crise de fé foi superada pela decisão de estar perto do Senhor. Aleluia. Como que ele superou essa crise de fé? Que jeito, pastor? Ele decidiu estar perto do Senhor. Aleluia. Verso de número 28: mas para mim bom é estar perto de Deus. Aleluia. Eita maravilha, glória a Deus, irmão. Eu digo para você que nós vamos vencer, e falo confiante nesta palavra profética. Por quê, pastor? Porque nós estamos diante da presença do Senhor. Na presença do Senhor há abundância de viveres. Ei, vai dar certo sim, você não vai morrer não. Você não vai parar no meio da caminhada, não, tem muito a seguir, muito a caminhar. Aleluia.
E o que Deus vai fazer na tua vida você nem imagina. Sabe por quê? Asaf não imaginava o que Deus ia fazer na vida dele. Quando Salomão constrói o templo, Asaf é chamado para cantar na inauguração do templo. E os filhos de Asaf trabalham no templo. Asaf, um homem que fez toda a diferença para nos abençoar nessa noite. Eu quero orar por você. Se coloca de pé em nome de Jesus.